Olá, olá, seja todo muito bem-vindo aqui no canal de Lições Bíblicas com Rose. Quanto tempo nós estamos sumidos, mas aqui estou para a glória e honra de nosso Salvador Jesus Cristo. E hoje estamos aqui para nós estar falando da lição de número 7 do primeiro trimestre. Esta lição do adulto, que traz por título As Natureza Humana e Divina de Jesus. E o nosso textual, que está escrito na Palavra de Deus em Romanos capítulo 9, verso 5, que diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todo Deus, bendito eternamente. Amém. Verdade prática. Jesus é o eterno, verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. E aqui eu deixo a pergunta: o que é a natureza humana e o que é a natureza divina? E vamos nós para a nossa introdução, que diz: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia 325 e a Trindade em Constantinopla 381, surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humana e divina. Essa controvérsia dera origem ao Concílio de Calcedônia 451, hoje bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos do Concílio de Calcedônia. Então, o que você me diz? Jesus Cristo tinha uma natureza ou duas naturezas? E vamos nós para o nosso tópico 1 e descobrir sobre estas duas naturezas de Jesus Cristo. Vamos lá? Então estamos nós no nosso tópico 1 da lição de número 7 do primeiro trimestre de 2025. Eu já falei que traz o assunto sobre as duas naturezas de Jesus. O primeiro tópico diz: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E o item 1, descendência de Davi segundo a carne. Romanos capítulo 1, verso 3, o apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 20 e Lucas também capítulo 1, verso 35. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Então, o que você me diz? Baseado a este primeiro tópico, item 1, o que você acha? Jesus Cristo, ele tinha uma natureza ou duas naturezas? Vamos lá? Então vejamos aqui o questionamento, né? Era que Jesus Cristo, ele foi ou não 100% homem? Tinha ou não uma natureza humana? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia Sagrada, nós percebemos que há registro da sua natureza humana, de Jesus Cristo. Ou seja, toda a sua natureza humana está registrada na Bíblia Sagrada, ou seja, desde o seu nascimento. Ele foi chamado, ou melhor dizer, ele foi destacado como filho de Davi, porque ali está falando da sua genealogia, ou seja, da sua origem, da sua raiz judaica e também da sua raiz humana. Porque todos nós sabemos que Jesus, ele veio de uma virgem chamada Maria, lá de Israel.
ela era muito conhecida. Mas, no entanto, Maria, ela não concebeu Jesus através da relação com seu noivo, podemos dizer assim, José. Mas foi o Espírito Santo de Deus que colocou Jesus no ventre de Maria. A diferença de nós, né, que fomos concebidos através, né, da relação entre o marido e sua esposa, mas Jesus não. Jesus, ele, através, né, de que o Espírito Santo coloca Jesus ali no ventre de Maria. Então, nós entendemos que Jesus Cristo, homem, né, gerado por uma mulher, gerado só, mas ele foi colocado pelo Espírito Santo. Então vamos entender melhor. Eu sei que você que estuda a Bíblia, você que lê a palavra de Deus, não tem dificuldade de entender o que nós queremos que você entenda. Então vejamos o seguinte: então Jesus Cristo, o homem gerado por uma mulher só, mas foi colocado pelo Espírito Santo a sua natureza humana. Porque está sendo gerado em uma mulher. E divina, porque foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Você entendeu? E vamos nós, tópico por tópico, ponto por ponto. E vamos nós para o nosso item 2, o tópico 1 desta lição número 7. Vamos lá? Item 2. Declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pela palavra Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel como a adoção de filho, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e a promessa, o apóstolo conclui 2, quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todo Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, e o verso 5. O Senhor Jesus é o judeu descendente de Israel e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Vejamos o seguinte: quando a Bíblia ela trata Jesus como o Senhor, essa mesma palavra Senhor é a mesma palavra utilizada para Deus, porque Jesus é Deus. E Jesus, como Deus, ele não foi criado por Deus, ele não foi criado por Deus Pai. Ou seja, ele não foi criado a criatura como nós, né? Ele é Deus e sempre existiu. E vamos nós então para o nosso item 3, que diz: o antigo hino cristológico, Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso dela, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo aos status de Cristo antes da encarnação. João capítulo 1, 14. Mas enfatiza o aspecto humano, verso 7 e 8. O apóstolo está sendo muito claro no ensino da natureza humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. Termo grego, forma usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus. Verso 6 indica essência,
imutável, portanto ele jamais deixou de ser Deus. Então é o seguinte, para nós entender, vou falar bem mais passadamente. Jesus Cristo, ele é Deus. Aí também Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. E Paulo aqui, ele estava aqui na leitura, ele está aqui utilizando aqui um hino, né? Que era muito conhecido e era muito cantado também na igreja daquela época, a igreja primitiva. E destaca aqui em Filipenses que Jesus, ele esvaziou da sua glória. Então, esse esvaziar aqui não é deixar de ser Deus, é deixar de utilizar. Ou seja, ele deixou de estar sendo adorado, cultuado, reverenciado pelos anjos e veio para onde? Para a terra como um homem, para nascer, padecer e sofrer. Quando a Bíblia diz esvaziou-se, não quer dizer deixar de ser Deus, porque Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, nesta terrinha mesmo, ele foi 100% homem e 100% Deus. E através de Jesus nós pudéssemos adquirir a salvação, porque ele pagou a nossa dívida. A dívida era nossa, não era dele, né? A dívida que foi contraída no jardim do Éden, e que essa dívida ela só poderia ser paga por uma pessoa 100% homem e que não tivesse pecado algum. E quem foi esse homem? Jesus Cristo, que foi 100% homem, o mediador, o único entre Deus e o homem. Amém? Nós temos muito do que está grave hoje, por Jesus ele ter deixado tudo que deixou para vir a esta terra, encarnar e pagar todo o preço como ele pagou, baseado nessa leitura, que hoje você não é obrigado a nada, porque a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, onde você estiver, independentemente de você pensar ou achar que você é escravo do pecado, é escravo da bebida, que você é escravo da droga, que você não consegue parar, que você não consegue parar de prostituir, que você não consegue parar de fazer o mal, pois saiba de uma coisa, que você não é mais obrigado a isso. Porque se você crê em Deus, em Jesus Cristo, que veio a este mundo para pagar este preço do pecado, então você crê, você será liberto. Se você conhecer a palavra de Deus e o que Deus tem para o ser humano, jamais você estaria onde está. Porque a palavra de Deus diz em João 8,32: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus sofreu, deixou tudo lá para vir morrer por nós na cruz. Então seja liberto pelo poder que há no nome de Jesus. E eu quero te agradecer pela tua presença. E digo mais, nós estaremos de volta aí com o top 2. Não perca, porque eu trago top por top, ponto por ponto, para ver se a gente fala mais explicado, que a gente, né, tem que estudar e não tudo a gente sabe. Mas eu te peço, procure a palavra de Deus, procure a igreja e aprenda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o povo só erra por não examinar as escrituras, amém? Então fica com Deus e até o tópico 2. Eu vou te esperar. Tchau.